Olá, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui debaixo da paz e da graça do Senhor nosso Deus. Estou falando aqui do nosso gabinete, aqui na Assembleia de Deus em Santa Eugênia, e conforme nós falamos pela manhã, estaríamos agora à noite trazendo mais uma porção do alimento espiritual, da palavra de Deus, para a sua vida, para todos quantos amam a palavra de Deus e tem sentido falta de estar nos templos adorando ao Senhor devido a essa pandemia que, segundo as orientações que nós temos recebido, nós precisamos estar reclusos, em nossos lares, em nossas casas, e isso é importante para a conservação da nossa saúde, para que esse vírus não venha a se propagar. Então, como faz parte da nossa responsabilidade espiritual poder estar compartilhando com os nossos irmãos em Cristo, que impedidos de vir ao culto na igreja, nós decidimos estar fazendo essa transmissão online da palavra de Deus. Eu quero estar transmitindo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida nesta noite. E o meu desejo é que a palavra que tenho para compartilhar com cada um de vocês, ela seja de bênção para a sua vida. Eu queria começar com uma oração, estar orando ao Senhor neste momento, e queria então te pedir que orasse comigo, tá bom? Você que nos assiste neste momento, se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, com alguém que está em casa e às vezes está preocupado. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, para a sua alma nesta noite, tá bom? Então, se você puder convidar alguém para participar dessa live e poder juntamente conosco estarmos meditando um pouco na palavra de Deus, estarmos orando, este é o momento, tá bom? Então, enquanto nós oramos para iniciarmos, você pode fazer isso, tá ok? Oremos ao Senhor neste momento. Pai eterno, Deus maravilhoso, eu te glorifico, Senhor, e te agradeço porque tenho a oportunidade de, nesta noite, poder estar mais uma vez compartilhando uma porção da tua palavra com a tua igreja, com o teu povo, com aqueles que amam, Senhor, estar na tua casa, na tua presença, que amam a tua palavra e sentem a necessidade de poder receber mais de ti. Eu te peço que a tua mão esteja estendida sobre cada lar, tanto daqueles que estão nos assistindo e ouvindo neste momento esta ministração, como também de todos os demais irmãos, até mesmo aqueles que não têm este recurso para acompanhar, Senhor, esta live. Eu te peço que o Senhor estenda sobre eles as tuas mãos para os abençoar e conceda a vitória ao teu povo, à tua igreja, e que esta noite reserve para nós milagres da tua parte, um toque das tuas poderosas mãos, desfazendo todos os males. Eu oro a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo, suplicando a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou compartilhar com vocês um louvor da nossa harpa cristã, tá? Um louvor muito abençoado por sinal e muito propício para este momento, e você pode cantar junto conosco. O título desse louvor é Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te aquilmamos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, seja o encapelar. Receba essa ministração desse louvor
Ouça Deus falando contigo nesta noite. Não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te envair. Ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Louvado seja o nome do Senhor. Fica tranquilo, meu irmão. Fique tranquilo. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos. Que coisa boa é louvar o nome do Senhor. Bom é nós sentirmos o conforto de Deus sobre as nossas vidas, saber que nós não estamos só, que Deus está conosco, que toda essa luta, toda essa batalha que nós estamos travando, nós não estamos só. Você não está só. Pode às vezes um parente se afastar, pode às vezes um amigo te abandonar, mas Deus não te deixa jamais. Ele está sempre contigo, está sempre conosco, pronto para nos dar vitória, tá? E mesmo diante de aparentes derrotas nesta vida, o nosso Deus, ele é especialista em mudar situações. Aparente derrota, Deus transforma em grandes vitórias. E eu tenho certeza que ao final desse evento vem novidade de Deus e surpresa de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Eu vou compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia
juntamente comigo para nós estarmos lendo, ou você pode simplesmente estar atento a essa leitura desse texto bíblico que eu quero fazer neste momento. A leitura que nós vamos fazer está no livro de Josué, no capítulo de número 7. Vamos ler o capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Josué capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, tá bom? Vai ser uma leitura assim bem renovadora para nossas vidas, e nós temos uma palavra de Deus para trazer ao seu coração neste momento. E você vai poder juntamente comigo, tá, estar meditando na palavra de Deus, e logo em seguida nós estaremos então fazendo mais uma oração. E após essa oração eu vou estar compartilhando com você uma porção dessa palavra dentro desse texto que nós estaremos lendo agora. Bom, começando o capítulo 7 de Josué, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz da seguinte forma: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, ele tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a sua cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que farás ao teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Eu quero orar neste momento, e logo em seguida então nós estaremos aqui podendo fazer menção dessa palavra para a nossa meditação. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai bendito, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, eu levanto a minha voz para falar contigo, para orar a Ti, Senhor, porquanto, ó Deus, eu reconheço que Tu és o Senhor, que Tu estás entronizado acima das estrelas, estás coroado de glória e de majestade. Nas Tuas mãos Tu tens a força, Tu tens o poder. Tu és um Deus para quem todas as coisas são possíveis. Ó Senhor amado, Deus da minha alma, Pai de misericórdia,
fonte de vida, fonte de alegria, de salvação. Tu és a minha maior motivação, Tu és a minha força, Tu és o meu sustento, Tu és o meu cântico, Tu és a razão da minha existência. Tu és, Senhor, quem me enche de alegria, de ânimo. Tu és quem me dá força para prosseguir. Nós, Senhor Deus, não somos nada sem Ti. Sem a Tua presença, nosso coração, Senhor, fica um vazio tão grande. Sem a Tua presença, nós não sentimos conforto. Sem a Tua presença, nós ficamos totalmente desorientados. Nós carecemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Ó Pai, olha quantas pessoas compartilham neste momento desta live e estão orando comigo agora. São Teus servos, Senhor, são Teus filhos. Estão, Senhor, reclusos em seus lares, porque por recomendação das autoridades constituídas e por causa do bom senso, ó Deus, nós estamos abrigados em nossos lares e não estamos, Senhor Deus, ó Pai, podendo então sair para nos juntarmos dentro do templo para cultuarmos a Ti. Ó Deus, Tu sabes, Senhor Deus, que a nossa confiança, que a nossa esperança, a nossa fé está posta em Ti. Ó Deus, mas nós Te pedimos, Senhor, que a Tua mão nos alcance nesta noite, que cada lar, Senhor, de cada vida representada aqui nesta live, que ora comigo agora, possam sentir, Senhor Deus, as Tuas poderosas mãos sobre suas casas, sobre seus lares, suas vidas, e eles alcancem de Ti, Senhor, nesta noite, um fortalecimento espiritual, que eles sejam revestidos nesta noite da Tua graça maravilhosa, da Tua unção, do poder do Teu Espírito Santo. Deus, eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo e Te peço, Senhor, que o poder do nome de Jesus Cristo, ó Pai, seja agora manifesto sobre a vida de cada filho Teu neste momento. E se porventura, Senhor, houver alguém que esteja atravessando um momento de turbação em sua vida, um momento de privação, Senhor, esteja atravessando, ó Deus, um momento de grandes lutas, quem sabe com alguma enfermidade, que o poder do nome de Jesus alcance essa casa agora, alcance este lar agora, alcance esta vida agora, ó Deus, e recebam saúde neste momento, ó Pai, que recebam agora uma renovação espiritual. Ó Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus justo, um Deus fiel, e a nossa esperança e confiança está em Ti. Nós estamos apegados a Ti, estamos unidos a Ti e queremos permanecer assim. Eu oro a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande e único Salvador. Amém, ó Deus, e amém. Amém, queridos? Vamos agora estar meditando um pouco nessa palavra, né, que nós acabamos de ler, e eu quero poder trazer dentro desse texto uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Queridos, esse texto ele mostra para nós uma experiência negativa que o povo de Deus, sob a liderança de Josué, pôde vivenciar no momento onde era para ser uma conquista, acabou redundando numa perda e trazendo então uma aflição para Josué e para o povo de Deus. Essa luta, essa batalha contra a cidade de Ai, ela se deu exatamente após Israel ter vivenciado uma experiência muito profunda com Deus, e eles estarem ainda saboreando o gosto de uma grande vitória, que foi a conquista da cidade de Jericó.
nos capítulos que antecedem, exatamente no capítulo 6, né, que narra a vitória do povo de Deus sobre a cidade de Jericó. Você sabe que a cidade de Jericó era uma fortaleza, era uma cidade que, segundo a ótica humana, indestrutível. Vencer a cidade de Jericó, sob a ótica humana, aos olhos humanos, era impossível. Porém, Deus ele havia prometido para Josué entregar a cidade de Jericó para eles. Isso se deu num momento de intensa oração de Josué. Foi num determinado momento que Josué ele pôde então se isolar para falar com Deus, para orar a Deus, para clamar a Deus. E a Bíblia diz que enquanto Josué estava ali, apareceu então um varão diante dele. Esse varão trajava uma armadura e uma espada desembainhada na mão. E Josué, quando viu aquele varão, Josué perguntou para ele: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E aquele varão disse para Josué: não, Josué, eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E ele então entregou a Josué a chave da vitória, uma estratégia de guerra, né, que, seguindo Josué à risca aquela estratégia, a vitória era certa. Israel então, após rodear a cidade de Jericó por 13 dias, foram 13 voltas ao redor da cidade de Jericó, conforme a recomendação daquele varão. Durante 6 dias, Israel rodearia ou daria uma volta na cidade de Jericó, uma volta por dia, isso durante 6 dias. E no 7º dia, Israel daria então 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Então, na 7ª volta do 7º dia, o povo, os sacerdotes, né, iriam tocar as trombetas e o povo iria gritar. E fazendo então isso, as muralhas de Jericó viriam ao chão, facilitando então o acesso do exército de Israel na cidade de Jericó e tomá-la então de assalto. E assim foi feito. Deus foi fiel, cumpriu conforme a sua palavra, e Israel conquistou aquela grande vitória contra a cidade de Jericó. Isso obviamente deu a Josué, diante do povo de Israel, a sua colocação diante do povo, ela melhorou muito. O povo passou a olhar para Josué agora com uma consideração muito maior, passou a olhar para Josué com um temor, com um respeito muito maior, porque eles viram que Deus realmente era com Josué. E agora eles tinham à frente uma nova empreitada, porque havia muitas cidades para eles conquistar, e a cidade agora para a qual eles deveriam avançar era a cidade de Ai. E assim foi feito. Isso nós encontramos no capítulo 7, que foi a leitura que nós lemos. A Bíblia diz que Josué reuniu alguns homens e mandou que eles fossem até a cidade de Ai para poder espiar a cidade. E aqueles homens foram e voltaram a Josué trazendo o relatório. E o relatório deles foi um relatório positivo, um relatório bom, né? Eles disseram para Josué: olha, Josué, você não precisa subir todo o povo, né? Pode subir apenas uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a cidade de Ai. A gente não precisa fadigar ali todo o exército, né? Porque eles são muito poucos. E a Bíblia diz então que Josué fez dessa forma. E subiram lá do povo uns 3.000 homens. E a Bíblia diz que esses 3.000 homens que Josué enviou para pelejar contra a cidade de Ai, eles fugiram diante dos homens de Ai. Porque diz o texto bíblico, no verso 5, que os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida. E a Bíblia diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Obviamente, ninguém entendeu o que havia acontecido.
Imagina agora o burburinho que isso causou no meio do povo, o temor que isso causou no meio do povo, e o próprio Josué, o grande capitão do povo de Deus, com os anciãos de Israel, ficaram atemorizados e angustiados com aquilo. E o texto bíblico vai dizer que Josué, ele rasga as suas vestes, ele prostrou-se em terra, com seu rosto em terra, perante a arca do Senhor, e ficou ali até a tarde. Ele e os anciãos de Israel jogaram pó sobre as suas cabeças. Esse era um ritual, uma forma de demonstrar humilhação diante do Senhor. E Josué orou a Deus. Ele orou ao Senhor e falou com Deus: ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes não estivéssemos contentados em ficar dali do Jordão? Ah, Senhor, o que eu vou dizer? Porque Israel virou as costas diante dos inimigos. E os cananeus, o povo desta terra, quando eles ouvirem isso, eles vão nos cercar e vão nos desarraigar, vão desarraigar o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome, Deus? Aí Deus respondeu a Josué. Josué clamou e Deus respondeu. Só que no versículo 10, Deus fala com Josué assim de uma forma como que não fosse aquela atitude que Deus esperasse de Josué. Porque Deus fala para Josué assim, ó: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Logo, a gente, nessa forma como Deus responde para Josué, a gente entende o seguinte: que não era aquela atitude que Deus esperava de Josué. Josué era o líder do povo. Josué era o capitão, era aquele que ia na frente. E esta demonstração de angústia, de fraqueza, naquele momento tão importante, não era uma atitude que Deus estava esperando de Josué. Ainda que, olhando de um outro ângulo, nós possamos achar assim, que a atitude de Josué, ela foi louvável porque ele estava ali diante de Deus, se humilhando e orando. Mas a forma como Deus interpela Josué, perguntando para ele por que ele estava daquela forma, prostrado sobre o teu rosto, era porque Deus esperava que Josué, como capitão do seu povo, como líder do seu povo, tivesse a plena certeza e convicção de que, se houve uma derrota, havendo Deus feito uma promessa, e se houve uma derrota, é porque alguma coisa errada tinha acontecido, naquele empreendimento Josué havia vacilado, havia cometido alguns erros, e ele precisava reparar esses erros. E é exatamente dentro desse ponto que eu quero ater aqui a mensagem para a sua vida nesta noite. Por que Israel perdeu essa batalha? O que de fato aconteceu para Israel perder essa batalha que aparentemente parecia ser tão fácil? Conforme o relato dos espias, ia ser moleza. Mas o que aconteceu então que Israel perdeu essa batalha? Bom, eu separei 3 pontos aqui para compartilhar com você, tá? Em primeiro lugar, eu penso que um dos motivos pelos quais Israel perdeu essa batalha contra a cidade de Ai foi porque, ao contrário do que Josué fez antes de tomar Jericó, no caso de Ai, Josué não orou ao Senhor. Josué não tirou um tempo para ir falar com Deus, para ir orar a Deus. Josué, talvez por causa da euforia, da grande vitória que ele havia recebido, que ele havia conquistado contra Jericó, Josué, ele não se colocou diante de Deus em oração, em clamor, para pedir a Deus uma estratégia, para pedir a Deus uma direção. E eu penso que este é um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, entenda bem uma coisa, que sempre após uma grande vitória, após uma grande conquista, nós vamos ser provados, nós vamos ser testados.
E se nós não estivermos vigilantes, nós podemos às vezes incorrer em um erro semelhante ao de Josué. Josué, ele não parou para orar a Deus, para falar com Deus. E às vezes nós experimentamos algumas perdas nas batalhas da vida, algumas derrotas nas batalhas da vida, simplesmente porque nós não dedicamos a Deus um tempo para orar, para falar com Deus, para colocar aquela situação diante de Deus, para pedir a Deus uma estratégia. Às vezes nós estamos diante de uma demanda da vida, de uma situação da vida, e achamos que aquilo vai ser assim tão simples, tão fácil de resolver. Achamos que aquela situação está dentro do nosso domínio, dentro do nosso controle. E o que nós fazemos? Nós vamos confiantes na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Achamos que somos, não é, o bom, e nós vamos confiando nisso. E aquilo que às vezes parecia tão simples, de repente nós passamos por uma experiência triste de sofrer uma derrota, que vão trazer uma grande aflição para a nossa vida, que vão fazer com que nós venhamos a nos lamentar, a chorar. Tudo porque às vezes nós não oramos. A Bíblia diz que nós devemos colocar tudo diante de Deus, seja o que for. Mesmo quando você estiver partindo para uma situação, para um empreendimento que aparentemente está dentro do seu domínio, dentro do seu controle, convida Deus para ir contigo, fala com Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor esteja na frente dessa situação, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dirija aos passos, eu preciso que o Senhor vai na minha frente nessa consulta médica que eu estou indo, eu preciso que o Senhor me acompanhe neste exame que eu vou fazer, eu preciso que o Senhor vá comigo nessa entrevista de emprego. Convide o Senhor para ir contigo, ore a Deus, busca o Senhor, coloque os seus planos, os seus projetos, os seus ideais nas mãos do Senhor, e Deus vai te dar sabedoria, uma estratégia, e Deus vai te honrar e vai te dar vitória. Josué não orou, Josué não falou com Deus. Se Josué tivesse orado, se ele tivesse falado com Deus, Deus iria despertar Josué para um problema que tinha no arraial de Israel e que estava oculto. Por isso que é importante nós orarmos. Sabe por quê? Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus conhece aquilo que está oculto, aquilo que está fora dos nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, Ele a tudo perscruta. Deus conhece tudo. Às vezes nós não sabemos muita coisa, mas Deus está sabendo, Deus está vendo. Às vezes Deus muda a nossa direção, às vezes Deus nos faz ir por um caminho diferente, e às vezes você não entende, fala: mas aquele caminho era mais iluminado, aquele caminho me parecia ser mais rápido, mas Deus sabe o que tinha naquele caminho lá. Por isso Deus às vezes desvia a sua rota, Deus às vezes faz você ir por uma direção diferente, porque Deus vê aquilo que os nossos olhos não vê. Deus sabe aquilo que está depois da curva, onde os nossos olhos não alcançam. Se Josué tivesse orado, tudo teria sido diferente, porque Deus teria mostrado para ele aquilo que estava oculto. Ele teria visto, porque os olhos de Deus tudo contempla. Mas Josué não orou. Sabe o que Josué não fez também? Josué, e isso até por conta dele não ter orado, Josué, ele não santificou o povo. Josué não preparou o povo para aquela batalha. Josué não consagrou o povo, ele não passou em revista ao povo. E isso é preciso, irmão. Às vezes você pode ter na sua caravana, às vezes pode ter juntamente contigo no seu barco
alguém que não está no mesmo propósito. Você pode ter alguém junto com você que às vezes não está desfrutando do mesmo sentimento, que não está na mesma comunhão, no mesmo espírito de oração, de santidade. E isto pode às vezes trazer uma derrota para a sua vida. Quando você ora, Deus mostra para você quem é que está com você no barco. Quando você clama, quando você consagra, Deus mostra quem são aqueles que estão realmente do seu lado ali, quem está corroborando para o êxito da missão. Deus mostra. Josué não santificou o povo. Se ele tivesse santificado o povo, se ele tivesse passado o povo em revista, ele teria descobrido o problema. Ele saberia o que foi que causou, ou o que seria um impedimento para a vitória. Às vezes, para nós conquistarmos, às vezes não, isso é um fato e é sempre assim. Quando se trata principalmente de batalha espiritual, para nós alcançarmos vitória, nós precisamos ter nossas vidas aos pés do Senhor, consagrada diante de Deus. Nós precisamos nos despir de toda imundícia. Nós precisamos realmente pedir para que Deus corte todo laço de iniquidade. Tudo aquilo que porventura possa haver em nós que vá atrapalhar a ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos desvencilhar de todas as amarras. Não pode haver nada em nossas vidas que de alguma forma vai impedir ou atrapalhar a atuação do Espírito de Deus em nós. Por isso é de suma importância santificarmos a cada dia. Josué não santificou o povo. Então, primeira razão, Josué não orou. Segundo, Josué não santificou o povo, não consagrou o povo. E em terceiro lugar, Josué subestimou os seus adversários, o seu inimigo. Josué, ele simplesmente não deu a devida estima ao seu inimigo. Ele não considerou o seu inimigo. Quando os espias disseram para ele assim, vamos enviar para lá só uns 3.000 homens, a gente não precisa afadigar todo o povo ali. A cidade de Ai é uma cidade pequena, o povo lá é fraco. Vamos mandar para lá só uns 3.000 homens e a gente vai ganhar essa batalha mole, vai ser moleza. Eles subestimaram o inimigo. E sabe o que Deus fala para nós nesta noite? Não subestime o seu adversário. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. O nosso adversário não pode ser subestimado. Paulo fala que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ele é sagaz. O teu inimigo, o nosso inimigo, ele joga sujo. Você não pensa que ele vai aparecer diante de você e vai te chamar para um tete a tete, não. Ele é de armar ciladas, armadilhas, no oculto. O teu inimigo, ele é ardiloso, ele arma ciladas. A Bíblia fala de laço do passarinheiro. A Bíblia fala de peste que anda na escuridão. A Bíblia fala do laço do passarinheiro. Isso são armadilhas que o teu inimigo coloca para te pegar. Então,
Não subestime o seu inimigo. Nosso inimigo, ele é espírito. Naturalmente, nós não temos como lutar contra ele, porque ele é espírito. Como espírito, ele não é onipresente. Isso é um atributo que pertence somente ao nosso Deus. Mas como um espírito, ele se movimenta muito rápido. E ele tem sob o seu comando um exército numeroso para pelejar contra as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos combater contra as astutas ciladas do inimigo, e depois de ter feito tudo, permanecer firme. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados. Então eu não posso subestimar o inimigo. Eu não posso achar assim que é uma luta fácil. Eu não posso achar assim que o meu inimigo é fraquinho. Eu não posso pensar que eu posso vencer essa luta tranquilamente. Não, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que consagrar a minha vida, eu tenho que manter a minha vida limpa diante de Deus. Eu tenho que estar buscando ao Senhor constantemente, porque eu só posso vencer o meu inimigo na força do Senhor. Eu só posso vencer o meu inimigo se eu estiver revestido de Deus. Caso contrário, o inimigo vai brincar conosco. Você tentar lutar contra o inimigo na sua força, o inimigo vai brincar contigo, meu irmão. Nós precisamos de Deus. Nós não podemos subestimar o adversário. Josué, o exército de Israel, subestimou os adversários. Agora você veja que tudo isso foi uma consequência. Tudo porque Josué não orou a Deus. Veja como a coisa, ela tem assim ela vai se acumulando, como uma situação, ela vai provocando outra. Josué não orou, Josué então não santifica o povo, Josué então subestima o seu inimigo. Por isso nós temos convocado o povo de Deus a orar, porque quando você ora, existe um segredo na oração que muitas pessoas desconhecem. Às vezes nós achamos que oração é só colocar diante de Deus uma lista de pedidos, de necessidades, mas existe um segredo na oração. Quando você ora, quando você coloca a sua vida diante de Deus em oração, mesmo estando diante de situações e de coisas que, dentro do seu ponto de vista, são intransponíveis, são barreiras intransponíveis, quando você ora, Deus ele abre uma porta. Olha só o que eu estou falando. Uma porta, Deus abre para você. Quando você ora, Deus abre uma porta. Sabe qual é o nome dessa porta? Se chama possibilidade. Aleluia. Quando você clama, que você ora a Deus, Deus abre uma porta chamada possibilidade. Então aquilo que era obscuro, aquele labirinto que você não conseguia ver saída, quando você ora, você começa a ver que há uma possibilidade, que há uma saída, que há jeito sim. Porque o nosso Deus, ele é aquele que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Deus tem ouvido a tua oração, irmão. Deus tem ouvido o seu clamor. Não pensa que Deus não tem te ouvido, não, que Ele tem te ouvido. A sua oração tem chegado ao trono da graça de Deus. Continua orando, não para de orar não. A resposta de Deus, se não estiver acontecendo agora, ela vai chegar para a sua vida. E você vai ver que há saída para você, que há escape de Deus para a sua vida. Deus falou: Josué, por que você está aí prostrado sobre o teu rosto? Levanta-te, põe-te de pé, Josué. Israel pecou. Como é que Deus começa a revelar agora o mistério?
Israel pecou, eles transgrediram a minha aliança que ele tinha ordenado, eles tomaram do anátema, eles furtaram, eles mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Eles viraram as costas de diante dos seus inimigos, porquanto eles estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Eu não sei quantas pessoas me assistem nessa hora e com quem você pode compartilhar essa mensagem. Mas olha uma coisa que eu falo agora, e é uma palavra profética para o Brasil. Nós precisamos, em nome de Jesus, desarraigarmos o anátema do meio de nós. Nós precisamos remover o anátema do meio de nós, para que a cura chegue, para que a bênção se manifeste na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja. Não adianta se eu ficar orando, se eu ficar clamando, mas o mal ainda estiver alojado lá dentro da minha casa. Não adianta. É preciso remover o anátema. E às vezes existem anátema, existem coisas que estão trazendo maldição para a nossa vida, que está muito arraigado, está preso, difícil de tirar, vai doer, mas é necessário. Você quer ver as coisas mudarem na tua vida? Você quer ver as situações se transformarem? Você quer ver a bênção se manifestar? Tira tudo que não presta. Consagra a tua vida ao Senhor. Deus agora ele dá para Josué uma estratégia. Ele manda que Josué passasse em revista novamente o povo. Josué faz isso. Então eles chegam à família de Acã. A Bíblia diz que, fazendo chegar a tribo de Judá, tomou as famílias dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. E assim foi, até chegar à casa de Acã. Josué disse então para Acã: olha, Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz agora confissão perante ele, e declara-me agora o que tu fizeste, não me ocultes isso. E Acã não tinha como ocultar, Deus já havia mostrado, havia revelado. Então Acã disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim, porque quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os, e eis que eles estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. A Bíblia diz que Josué foi lá, enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido lá, conforme Acã disse. Então a Bíblia vai dizer que naquele momento Acã ele é condenado à morte, para que o anátema ele fosse desarraigado do meio do povo de Israel. Foi necessário a morte de Acã e de toda a sua família. E agora, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Deus chama então a Josué, diz para ele assim: olha, não temas, Josué, e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra. Olha só, Josué na primeira batalha ele mandou só 3.000, não é? Olha o que Deus fala agora. Deus fala assim: toma agora, capítulo 8, versículo 1, toda a gente de guerra, e levanta-te sobre aí, e sobe aí. Deus manda que Josué convocasse todo o povo, todo o exército. Você veja como é que a ótica humana é totalmente diferente da ótica de Deus. Na primeira batalha, os homens olharam, desdenharam do exército do inimigo e falavam: a gente não precisa usar todo o exército, vamos mandar só 3.000 homens. Sofreram uma derrota. Agora Deus diz para Josué: Josué, toma todo o povo de guerra, reúna todo o exército e sobe aí. Eu tenho dado
na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. E Deus então deu uma estratégia para Josué, mandou que Josué então fizesse ali, fosse em prática aquela estratégia. Deus disse assim: farás pois a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós tomareis os despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então o texto diz que Josué, ele seguindo a orientação divina, Deus lhe entregou a cidade de Ai nas suas mãos, porque eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai ao ocidente. E a Bíblia diz que Josué passou a noite no meio do povo, e de madrugada Josué levantou, contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra a cidade de Ai. E foi grande a vitória de Deus para Josué e para o povo de Israel. Agora, porque o mal havia sido removido, e Josué agora está seguindo a orientação de Deus. Josué agora está pelejando debaixo da direção e da orientação de Deus. Você quer vitória para a tua vida? Você quer vencer? Você quer transpor as barreiras? Você quer subjugar esse inimigo que está te resistindo e está te perseguindo, está trazendo sofrimento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família? Então, queridos, ore, consagra a tua vida e se arma de toda a armadura de Deus para pelejar contra esse inimigo. Deus vai ser contigo. Já tem sido, mas Ele vai manifestar o seu poder na sua vida e vai trazer uma grande vitória para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Creia na palavra de Deus. Receba da parte de Deus nesta noite uma unção de conquista. Receba da parte de Deus nesta noite uma unção de cura, uma unção de livramento, uma unção de vitória. Deus vai te honrar, Deus vai honrar a sua casa. Confia no Senhor. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Não foi para nós agora sermos vencidos pelo inimigo e ficarmos debaixo de opressão do adversário. Não. Jesus, Ele venceu para que nós também nele possamos vencer. Você acredita na morte de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição? Então, querido, fique firme. Jesus é que peleja por você. Ele vai na tua frente, tá? Se porventura tiver alguém me ouvindo aí que ainda não tem uma aliança com o Senhor, que ainda não reconhece Jesus como Salvador de sua vida, faça isso. Confesse Jesus como teu Salvador aí na tua casa mesmo. Se você quiser mandar uma notificação aí dizendo que você está entregando sua vida para Jesus, eu vou dar um pulo aqui dessa cadeira agora. Mas creia que Deus é contigo, tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, tá? Seja prudente, seja vigilante, tá? Não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar. Essa tempestade vai passar, essa crise vai passar, tá? E nós vamos cantar o hino da vitória. E no término dessa crise, se prepara, que vem bênção de Deus e surpresa de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Nós estamos vivendo a iminência de um grande avivamento. Se há no mundo uma expectativa de luta, de dor, de crise, de sofrimento, como povo de Deus, como igreja, eu profetizo nesta noite que nós estamos vivendo a iminência de um grande avivamento, de um grande mover do Espírito no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Esta obra que começou de uma forma tão brilhante, ela não vai terminar de qualquer maneira. Deus tem algo de tremendo, de maravilhoso para realizar na sua igreja e através da sua igreja. Então, que Deus abençoe sua vida, tá? Fica aí com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor agora. Vamos agradecer a Deus por este momento e vamos estar glorificando a Deus nesta hora, tá bom? Quero orar com você agora. Vamos falar com o Senhor, com o nosso Deus.
Pai eterno, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, pela vida de tantos irmãos, oh Senhor, ó Pai, que puderam estar participando conosco desta live, que estiveram manifestando, Senhor Deus, que estão ligados contigo, que estão em comunhão contigo. Ó Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada filho teu. Eu poderia citar nomes aqui, Senhor, mas eu não quero ser injusto, ó Deus amado, e me esquecer de alguém. Mas tu sabes, Senhor, de todos quantos estiveram comigo neste momento de meditação da tua palavra, compartilhando comigo, ó Deus amado, desta comunhão. Ó Pai, eu te oro para que tu continue abençoando a vida de cada um. Surpreenda o teu povo, Senhor. Ó Deus, faz aquilo que tu sempre fez. Tu és especialista em curar. Tu és especialista em transformar a vida. Tu és especialista em mudar situações, circunstâncias caóticas. Ó Deus, crises. Ó Deus, momentos de grandes dificuldades, quando muitas vezes acreditávamos que não tinha solução. O Senhor operou o milagre. O Senhor fez coisas maravilhosas. O teu nome foi glorificado, a tua igreja foi edificada. Eu acredito que não será diferente, Senhor, diante desta situação, diante do momento que o seu povo está vivendo, que o meu irmão que nos assiste está vivendo. Eu sei que tu tens o melhor para o teu povo, para aqueles que creem em ti, que confiam e esperam em ti. Ó Deus, glorifica o nome de Jesus neste momento. Ó Pai, trazendo milagres sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, daqueles que necessitam de ti. Ó Deus, eu entrego as autoridades do nosso país nas tuas mãos. Eu entrego os profissionais da área da saúde nas tuas mãos, Senhor. Eu te entrego, Senhor, o Brasil nas tuas mãos. Abençoa o Brasil, Senhor. Traz um avivamento sobre a área da saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde, o SUS, Senhor, atravessa grande dificuldade por falta de recursos. Ó Deus, mas tu pode trazer um avivamento sobre o SUS. Tu pode abençoar o ministro da saúde, Senhor. Tu pode lhe dar sabedoria, estratégias, ó Deus amado, porque existem muitas pessoas, Senhor, que dependem, Senhor Deus, ó Pai amado, desse sistema único de saúde. E muitas vezes, Senhor, eles não podem ser atendidos, não podem ser socorridos. Mas o Senhor, ó Deus, pode fazer um milagre nesta área. O Senhor pode abençoar. Ó Deus, abençoa também, Senhor Deus, ó Pai, a área da segurança. Ó Deus, nós não podemos andar tranquilamente pela rua, porque, Senhor, nós somos ameaçados o tempo todo. Tu podes, Senhor Deus, abençoar, ó Deus, essa área também. Tu pode abençoar, Senhor Deus, a polícia militar, a polícia civil, Senhor. Tu pode abençoar as forças armadas, ó Deus, que trabalham para a segurança do povo brasileiro. Tu podes trazer um avivamento nesta área. Deus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, cada vida. Ó Deus, aqueles que trabalham com a mídia, Senhor, eu te peço, Senhor, levanta repórteres, ó Deus, que sejam tementes a ti. Levanta apresentadores de programa de televisão que temam o seu nome. Deus, levanta, Senhor Deus, ó Pai, autoridades no país, no nosso Brasil, que tenham temor ao teu nome. Deus, abençoa o Brasil, abençoa a tua igreja no Brasil. Eu te oro por cada liderança evangélica. Toma-os nas tuas mãos, Senhor. Cumpra na vida de cada um o teu propósito. Dilata a nossa visão espiritual. Cubra-nos com a tua sombra. Ó Deus, que haja temor ao teu nome. Que nós possamos realmente, Senhor, servir a ti, Senhor, com fidelidade, com lealdade. Ó Deus, podendo dedicar as nossas vidas para edificar o corpo, para edificar, Senhor, a tua igreja. Eu oro a ti em nome de Jesus. Eu entrego todos nas tuas mãos. Amém, Senhor, e amém. Composto estou para vos salvar, sossegai. Fica na paz do Senhor. Nós estamos encerrando aqui esta live, tá bom? Agradeço aí a todos os nossos irmãos em Cristo, você que tem sido uma bênção para o nosso ministério, que tem orado por nós,
Tá? Continue orando, nós precisamos muito das vossas orações. Nós somos muito carentes das vossas orações e acreditamos que Deus ouve a oração do justo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha aí um término de domingo muito abençoado por Deus. Tá? E esta semana reserve surpresas e notícias boas para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.